fala-se muito dessa questão da saúde mental, mesmo antes do início da pandemia, já era um problema no Canadá e agora isso só triplicou, quadruplicou, porque são números muito altos. Infelizmente, esses manos não têm muitas informações. O mais velho, como eu disse anteriormente, já teve muitos casos de polícia. O segundo, alguns casos, mas o primeiro, o mais velho, é considerado violento, pelo historial já marcado. E simplesmente estamos aqui à espera de mais informações. Infelizmente, foram Francisco, 3 pessoas. este historial de várias passagens pela polícia e tendo sido posto em liberdade muito recentemente, há alguma associação, por exemplo, ao uso de álcool, outras drogas? Há, por exemplo, uma situação de que sejam racistas, de que sejam xenófobos? Que motivações estarão por detrás disto? Ou simplesmente estaremos diante de jovens que tivessem perturbações mentais e que decidiram levar a cabo esta ação? Isso que eu disse anteriormente, fala-se tudo isso de um pouco de uma questão de violência por questões raciais, como eu disse, mas não se tem certeza. Mas foi mencionado que quando, principalmente o mais velho, quando embriagado ou em estado ou com drogas, tanto o álcool como outro tipo de drogas, ele é violento. Então, já tem um historial anterior que era violento muito antes de ter acontecido essa situação. Então, mesmo nunca foi identificado problemas mentais, mas já tem um historial de violência, especialmente do mais velho. Não se sabe ainda, estamos à espera das respostas finais polícia, mas sim especula-se questões raciais, questões de saúde mental, questões de drogas, que tanto o álcool como outro tipo de droga. Ah, não temos a ideia, tudo o resto é especulação, e eu prefiro ficar nos factos, não nas especulações, mas isso fala-se muito na mídia. Estamos à espera que a polícia faça realmente o relatório, e mais uma vez a polícia foi criticada, apesar dessa vez terem feito melhor, porque lembrado que há 2 anos atrás o pior massacre do Canadá foram 23 pessoas, que um senhor saiu pelas ruas a matar várias pessoas, também na mesma área, praticamente, e a polícia demorou a avisar, mas dessa vez os alertas nos telefones, todas as pessoas que vivem na província de Saskatchewan, Manitoba e Alberta receberam alertas de mensagens de texto no telefone, alertas de vozes, para ficarem de casa, ficarem atentos. Na altura, os 2 suspeitas eram considerados altamente perigosos e se algumas pessoas vissem alguma coisa que chamasse a polícia. Mas não foi necessário, porque eles não saíram da província, que era o Saskatchewan, porque as províncias citadas por mim fazem fronteira, são mais ou menos 6 horas, 4 horas de diferença. Mas era importante que não sabia o paradeiro deles, é importante que avisassem outras coisas. Nós aqui na Polícia de Ontário não recebemos alerta porque está muito distante e a chance era quase zero de eles saírem de uma província e virem até a parte de Ontário. Repito, as investigações estão a ser feitas, não temos ainda o que é que aconteceu realmente, os motivos que o levaram, isso é o certo que eu tinha que dizer, a fazerem esse ato horrível que marca, mais uma vez, a história do Canadá, de vários casos que já têm acontecido, e trouxe mais uma vez à tona, repito, a violência dos jovens, não só nas minorias, a violência está em todo lugar. O que é que tem que ser feito? O que é que o governo tem que fazer para evitar esse tipo de situações? Obrigado, Francisco, então, por estas notas sobre este massacre que ocorreu no Canadá e vamos então aguardar que seja esclarecido o mote deste crime, por formas a que, como disseste, sejam identificadas formas de então conter e evitar que histórias do género se repitam. Vamos então olhar agora para um outro tema, agora passando para o professor Matias Pires. Professor, esta semana, portanto, na última sexta-feira, a Coreia do Norte fez saber que o país declara-se um Estado com armas nucleares. Portanto, há uma alteração à lei que permite o país a desenvolver armas nucleares e, inclusive, a poder fazer ataques nucleares automáticos em caso de ameaça. Bom, eu penso que essa alteração legal não é novidade. Eles apenas formalizaram aquilo que é domínio público, porque a Coreia tem como principal instrumento de defesa da sua soberania, face a uma certa hostilidade internacional que enfrenta, o dossiê nuclear. E quem estuda as teorias de dissuasão sabe que quem tem arma nuclear, a forma que ele tem de usar esse instrumento de dissuasão é sempre propagar este potencial, quer através de ensaios ou de notícias, para alertar sempre os seus potenciais inimigos em como está preparado para dar uma resposta adequada a qualquer eventual ataque. E, nesse sentido, as autoridades de Pyongyang
cumprem à risca esta doutrina e, vezes sem conta, vemos-los, ora a proferir mensagens nesse sentido, ora a realizar manobras militares ou a efetuarem testes nucleares. Portanto, penso que não há muito a dizer. Felizmente para eles, o mundo ocidental hoje está focado na intervenção russa na Ucrânia e este dossiê Coreia do Norte tornou-se agora periférico e não houve, digamos assim, grande impacto mediático ao nível da política internacional. De todo modo, penso que não há grande novidade. É a reafirmação de uma doutrina que a Coreia do Norte vem cimentando há já alguns anos. Tanto, para além disso, não há muito mais a dizer. Obrigado, professor, e vou a ter umas palavras suas para passar a questão ao Francisco. Francisco, o professor lembrou aqui que, no momento atual, o dossiê nuclear de Pyongyang passou a ser periférico na política internacional, assim como também a do Irão, que está num estado quase de hibernação. Terá a Coreia do Norte usado esta manobra de divulgar esta alteração à lei justamente para voltar às manchetes internacionais e chamar a atenção a si? Concordo com tudo que o professor Matias disse. Isso não é novidade para todos nós, para quem pelo menos tem acesso às notícias e lê. Lógico que não se esperava novidade nenhuma sobre essa afirmação. Há quem especula que talvez até não é verdade, é uma questão de chamar a atenção ao público, ao mundo. Ei, nós estamos aqui. Não acredito muito que a Coreia do Norte, o Irão estejam no estado de hibernação, mas simplesmente o foco está no outro lugar, mas continua-se a fazer. Há 2 semanas atrás foi anunciado a tentativa de conversa nos Estados Unidos e o Irão mais uma vez para questões nucleares. Mas voltando à Coreia do Norte, acredito que a possibilidade de eles terem uma arma nuclear, porque são vários anos de testes e nunca se foi provado exatamente se eles têm ou não, mas tudo indicava, por isso tem as sanções, que tinha os meios necessários, os produtos necessários para assim o fazer. Vai ser alerta, principalmente os países que fazem região ou fazem fronteira, tanto a Coreia do Sul, o Japão, aquela área, a própria China, apesar de ter uma relação amistosa com a Coreia do Norte, mas se acontecer um incidente nuclear, claro que atinge aquela área toda. É o presidente da Coreia do Norte a fazer o seu papel, o presidente da Coreia do Norte a dizer que nós estamos aqui preparados, é uma forma de defesa, por isso bem o professor, porque quem tem arma nuclear dificilmente é atacado. Se atacam, então, só pensa 2, 3 vezes que pode acontecer. E se é uma arma nuclear disparada ou usada, quem perde não são o país X ou A, B, ou a humanidade que perde, que são milhões, milhares e milhares de pessoas que poderão morrer, e o mundo nunca volta a ser o mesmo. Nós a ver o que aconteceu e como não aconteceu no Japão, a todos ficou uma mágoa, a todos celebra-se, não digo celebra-se, faz uma reflexão do que aconteceu com o Japão e os Estados Unidos, Nagasaki e Hiroshima. Mas é simplesmente mais uma notícia para ficarmos atentos e a Coreia do Norte está aí para dizer que nós estamos presentes. E quem quiser duvidar, então que venha testar para ver se a gente tem ou não. Obrigado, Francisco. E voltando ainda, agora mudando de tema, mas voltando ainda às palavras do professor Matias, justamente porque o mundo está com as atenções viradas para a operação russa na Ucrânia, é sobre isso que vamos falar agora, lembrando que esta semana foi manchete, por exemplo, o facto de a Turquia voltar a dizer que quer juntar Zelensky e Vladimir Putin. Kiev fala que no terreno tem estado a fazer avanços e a recuperar muitos espaços antes tomados pela Rússia. E esta semana também Antony Blinken, o secretário de Estado norte-americano, fez uma visita surpresa a Kiev e na véspera, portanto, na quinta-feira à noite, na reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, os Estados Unidos da América acusaram Kiev, ou melhor, acusaram Moscovo de crimes de guerra no Conselho de Segurança por dizer que as pessoas que Moscovo está supostamente a acolher como refugiados ucranianos e para dar guarida, são submetidas a vários interrogatórios para serem segregadas, ver qual é a sua filosofia de pensamento e também opção, para então depois definir o destino a dar a estas pessoas. Vamos ouvir agora a opinião do Wellington Calazans sobre esta questão da crise na Ucrânia. Wellington, uma semana que, apesar de ter agora este desfecho
que foi a morte da rainha Isabel II, mas que continuou a ter a Ucrânia, portanto, como tema em cima da mesa. David e colegas, o tema Ucrânia, Rússia, NATO, ele já vem sendo estendido por um bom tempo. Nós precisamos fazer aqui algumas observações sobre a atualização das decorrências de tudo isso, porque eu, como estou aqui na Europa, tenho percebido que aquele ponto de inflexão em relação à solidariedade aos ucranianos tem sido cada vez mais visível em termos de declínio. Em outras palavras, as populações dos países que arrancaram no apoio às ações da Ucrânia, enviando armas, enviando mantimentos, recebendo os refugiados e etc., com o desemprego, com a inflação, com o custo de vida cada vez mais agressivo no bolso, como nós prevíamos aqui desde o início, essas populações começaram a perceber que não há nenhuma condição de manter as sanções à Rússia. E os governantes que tentam se apegar a qualquer elemento novo que pareça suficientemente capaz de fazer com que uma nova onda de adesão possa ser criada, eles estão perdendo a força diante dos próprios povos. Nunca é demais lembrar que Emmanuel Macron, na França, ele perdeu o parlamento logo em seguida, que Mário Draghi caiu na Itália, que Boris Johnson caiu no Reino Unido, e por aí vai. São muitas as consequências danosas. Os russos sabem disso e quando anunciam que só irão reabrir a torneira do gás quando as sanções forem suspensas, o serviço de inteligência da Rússia é muito bom, eles têm certeza de que essa decisão irá exercer uma pressão interna nos governantes dos países que são o que eu chamo aqui de sancionadores, muito grande. Essa pressão é insuportável para muitos líderes. Veja o caso da Áustria, que o governo praticamente está dizendo que vai abrir mão das sanções para poder salvar o próprio povo. E isso já vinha sendo observado em alguns países, especialmente alguns deles que são da União Europeia, que eram da antiga União Soviética. Então, é importante, David, destacar que a situação é crítica, existe sim um risco muito sério de escalada para dimensões nucleares. As Nações Unidas têm sido questionadas pela própria Rússia. O relatório sobre aquela usina nuclear foi inconsistente, segundo os russos, produzindo debates no Conselho de Segurança das Nações Unidas, e tudo isso faz com que esse mar de incerteza seja cada vez mais agitado. É isso, David. Obrigado, Wellington. Professor Matias, tal como lhe chama o Wellington, o dossiê NATO-Rússia-Ucrânia. Bom, quando este conflito começou, nós assinalamos que, na verdade, representava o regresso da Guerra Fria, das guerras por procuração, e que a Ucrânia servia apenas de palco do grande, tanto é o tabuleiro do grande xadrez entre a Rússia e os países da NATO. E é isso que nós vimos observando, tal como o Wellington acabou de exemplificar. Nestes dias mais recentes, há indicações de algumas pequenas vitórias no campo de batalha por parte das forças ucranianas. Daí a deslocação de Antony Blinken a Kiev para motivar os ucranianos, para dizer que os Estados Unidos estavam com eles, portanto, renovar esse apoio político-diplomático, mas também militar. Mas nós, olhando para a morfologia das guerras da Rússia
no passado, não nos espanta que os russos estejam a temporizar à espera da chegada do inverno, para ver como isso vai impactar a nível tanto das economias dos estados da Europa Ocidental, porque agora no verão, onde há menor consumo de energia, já sente-se a inflação a subir para níveis históricos. Espera-se que no inverno a situação se torne mais dramática e, eventualmente, por força deste recurso soberano que agora é lançado, instrumento vital de política externa da Rússia, o gás, a Rússia possa eventualmente conseguir alguma distensão ao nível da Europa. De modo que temos que ter paciência, é uma guerra desgastante. Eu tenho estado a alertar que a própria Rússia corre também riscos, apesar de buscar mercados alternativos, mas esse esforço de guerra tem impacto muito grande. Na semana passada, quando nós nos referimos à chegada à liderança do Partido Comunista Soviético por parte de Gorbachev, sublinhamos o grande impacto negativo que a intervenção russa no Afeganistão causou, daí ter contribuído decisivamente para a queda do próprio bloco soviético. Não sabemos até que ponto este esforço de guerra na Ucrânia não estará também a criar buracos no seio da economia russa que depois poderão causar dissabores às autoridades de Moscou. Obrigado, professor. Vamos agora ouvir a opinião do Francisco Pegado sobre este mesmo dossiê. Eu repito, que como lhe chamou o Wellington, dossiê Rússia-Ucrânia-NATO. David, o professor e o Wellington falaram quase tudo. Aquilo também que eu venho chamando a atenção aqui desde o início da guerra, participando no Conexão Angola. Essa é uma guerra desgastante. A Rússia, apesar de continuar, vamos ser realistas, ter uma boa parte dos terrenos, nessa semana, o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia, sem muitos detalhes, disse que conseguiram recuperar algumas partes no nordeste da Ucrânia, mas não deu muitos detalhes. As bandeiras ucranianas voltaram a ser hasteadas nestes lugares. Uma situação que ainda tem muito que acompanhar, e concordo com o professor, já disse também. Será que a Rússia, nesse momento, não está sofrendo nada? Será que tudo mar de rosas? Será que o próprio governo russo está todos com o presidente Vladimir Putin? É uma das coisas também que temos que pensar, analisar isso, porque poderá causar também ruptura na própria política nacional interna da Rússia. Uma das coisas que eu quero também salientar, esta semana foi anunciada que, pelo menos aqui a mídia diz, foi anunciada que o partido do Vladimir Putin quer passar uma moção que dá direito de anexação das partes conquistadas pela Rússia que possam ser anexadas como território russo. Isto vai ser muito perigoso. Isto vai fazer com que esta guerra demore mais ainda. Também acredito que a questão do inverno, a Rússia quer jogar com o inverno, mas lembrar que os ucranianos também vivem no inverno. O inverno é quase igual, não há uma disparidade aí, dizer que um é mais frio que o outro, é quase a mesma coisa. Talvez poderá usar o inverno como cartada, como cartas para os outros países que fazem pressão sobre a Rússia, os países da União Europeia, que dependem muito, quer sim, quer não, continuam a depender da Rússia, apesar de procurar os mercados, mas estes mercados vão ser realistas, será 2023, 2024, 2025, enquanto isso estão com as mãos e a Rússia. E a Rússia, enquanto não houver realmente uma vontade de ambas as partes, eu sempre digo, não haverá paz sem Vladimir Putin, não haverá paz sem a Rússia. Tem que haver conversa, tem que haver um país que possa realmente juntar as duas partes, que seja um país da Europa, seja um país de África, seja um país que for, mas tudo indica que a Turquia está a fazer o trabalho de casa, a Turquia está lá na corrida, que para mim chamam bastante estafeta, usem uma maior ou outra, mas nesse momento a Turquia está a liderar esta corrida, e espero que realmente que a Turquia consiga pôr as duas forças, nesse caso o governo russo, o governo
ucranianos sentados que possam analisar o que é que poderá acontecer. Estamos quase no final do ano, estamos em setembro, daqui a pouco terminamos o ano e a situação continua e é uma guerra longa já. E quem é angolano sabe o que é uma guerra de verdade, quantos anos, 27 anos de guerra que a gente viveu e não foram coisas boas e a Ucrânia está vai caminhando, mas o grande problema dessa situação é, como disse o professor, que fica sempre aquele ar de medo que a Rússia que sinta-se apertada e parta para uma maior escalada, usando ainda armas mais poderosas e isso poderá ser o fim da Ucrânia e também o fim de muitas outras coisas. Quem sabe, se usar uma arma nuclear, poderá acontecer muita desgraça e, como disse anteriormente, o mundo é que perde, não é a Rússia, não é a Ucrânia. Obrigado, Francisco Pegado. Vamos então olhar agora para um outro assunto que também foi notícia durante a semana, que tem que ver com a celebração dos 200 anos da independência do Brasil. Uma efeméride preparada ao pormenor durante os últimos tempos, portanto as festividades estiveram suspensas durante os últimos 2 anos por conta da pandemia e esperava-se que este ano, justamente por coincidir com os 200 anos, houvesse uma festa muito maior e bastante inclusiva, mas não foi o que se viu, professor Matias Pires. Houve, de facto, as cerimónias oficiais, mas muito marcadas e ofuscadas pelo momento político de campanha para as eleições de outubro. Bom, o contexto muitas vezes determina a dinâmica dos povos. O Brasil está a prestar-se para as eleições do próximo mês e, em plena campanha eleitoral, não se previa outro cenário que não fosse tanto, de alguma forma, beliscar esta data memorável, 200 anos de independência. De qualquer forma, temos que felicitar os brasileiros, a começar aqui pelo nosso amigo Wellington Calazans, que é cidadão brasileiro, que faz-nos companhia nesse espaço de grande audiência da Conexão Angola. Tanto Wellington e todos os brasileiros, as nossas felicitações. Infelizmente, o país vive esse antagonismo próprio das tendências políticas da época eleitoral, mas, de qualquer forma, é sempre uma data importante. O Brasil é um país que tem dimensões continentais e conquistou espaço próprio ao nível da arena política internacional. Infelizmente, vem fazendo avanços e recuos depois de uma relativa bem-sucedida governação do presidente Lula, com programas sociais muito consistentes, com a busca da coesão social entre as várias camadas da população. Nos últimos anos, o país foi assolado vários escândalos de corrupção, alguns golpes camuflados com várias engenharias, incluindo o recurso aos instrumentos que devem proteger a lei, portanto, os tribunais. Também os índices de violência continuam a não ser controlados. Hoje existem gangues no Brasil que quase são exércitos paralelos e isto não é uma boa fama para um país que é um dos gigantes do turismo mundial, que exporta vários elementos da sua cultura, de que também nos orgulhamos de alguma forma, porque há uma boa parte brasileira que descende do continente africano. Aliás, há quem diga mesmo que o Brasil é o segundo Estado negro do mundo, depois da Nigéria, e, portanto, eu penso que é um país que devemos olhar com alguma atenção. Nós temos uma parceria estratégica com o Brasil, sobretudo também por causa dessa tradição e por comungarmos a mesma história colonial, tanto somos ambos Estados membros da CPLP, e por isso mesmo há uma relação muito estreita entre os angolanos e os brasileiros. Infelizmente, nesse primeiro mandato do presidente Jair Bolsonaro, registrou-se
algum abrandamento na dinâmica intensa de cooperação sempre existente, mas Angola é grata pelo facto de o Brasil ter sido o primeiro país a reconhecer o Estado soberano de Angola. É uma marca que tornou-se indelével nos anais da nossa história de cooperação. Também é importante aqui dizer que, na sequência da celebração destes 200 anos da data nacional, portanto, do Brasil, a Embaixada do Brasil, em representação do Estado, tanto brasileiro, condecorou algumas figuras ligadas à diplomacia angolana com medalhas, tanto de elevado mérito ao nível tanto da política brasileira. Estou aqui a falar de Sua Excelência Embaixadora Esmeralda Mendonça, Secretária de Estado das Relações Exteriores, também a Embaixadora Paula Isabel de Castro, que é a diretora do Protocolo-Geral de Estado do Ministério das Relações Exteriores. Tanto estas duas diplomatas angolanas foram tanto condecoradas com medalhas por parte do Estado brasileiro, impostas na última sexta-feira pelo senhor embaixador do Brasil acreditado em Angola. De modo que o Brasil, nesse momento, enfrenta uma certa disputa, como ocorre com todos os estados emergentes do mundo, na medida em que há o facto de ser um país BRIC e, por isso mesmo, obrigado a algum alinhamento com a Rússia, mas, por outro lado, a sua relação com os Estados Unidos tem estado a pesar, daí, portanto, esta disputa pelo posicionamento do Brasil no contexto do conflito ucraniano. Obrigado, professor Matias Pires, por estas palavras. Lembramos aqui que, durante este período de campanha, o antigo presidente norte-americano Donald Trump, na última quinta-feira, publicou na sua rede social que apoia Jair Bolsonaro nesta disputa eleitoral e disse mesmo que ele sabe que Trump é conhecido, Bolsonaro é conhecido um pouco pelo resto do mundo como o Trump tropical. Vamos ouvir então agora o Wellington Calazans sobre estes 200 anos da independência do Brasil. Wellington, o Brasil a comemorar os 200 anos de festa da sua independência. Pois é, David, o 7 de setembro foi marcado pelas comemorações do bicentenário da independência do Brasil. Em todo o país, especialmente no Rio de Janeiro, foram formadas multidões que vestiam cores da bandeira do Brasil ou empunhavam a própria bandeira num misto de orgulho e esperança. A Esquadrilha da Fumaça fez bonitas manobras e encheu o céu com as cores da nossa bandeira e arrancou aplausos de uma multidão no Rio de Janeiro. Inclusive, um amigo estava lá e ficou bastante emocionado e escreveu um texto muito bonito sobre o que ele viu por lá. Olha, por ser um ano eleitoral, no entanto, como acontece em todos os países em anos eleitorais, disputas de narrativas entre políticos e eleitores foram sentidas, especialmente nas redes sociais, não é? Que, de alguma maneira, eles tentavam tirar o brilho da festa, desviando um pouco o foco. Mas eu gostaria de destacar outros aspectos positivos aqui, que foram as manifestações de chefes de Estado e de governo de vários países que fizeram votos de felicitações ao presidente Jair Bolsonaro, que é o representante legítimo dos brasileiros, o presidente de Angola, João Lourenço, também o presidente da China, Xi Jinping, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e foram algumas, né, das figuras de grande destaque internacional que homenagearam os brasileiros através das felicitações. Até no espaço, David, houve homenagem ao Brasil quando um astronauta russo divulgou imagens a partir do espaço com a bandeira do Brasil. Isso foi realmente emocionante para todos nós brasileiros. E este é o resumo, sim, de 200 anos de independência do Brasil, uma marca importante na história de um país que precisa se redescobrir todos os anos. É isso, David.
Obrigado, Wellington. E tal como fez o professor Matias Pires no início da sua fala sobre este assunto, nós também, o programa Conexão Angola, felicitamos ao Wellington e a todos os brasileiros pelos 200 anos de independência. Estamos já até ao final do nosso programa. Vou voltar aqui ao professor Matias e também ao Francisco Pegado, justamente para fecharmos o programa, mas não sem antes ficar com os vossos positivos ou negativos da semana. E começo pelo Francisco Pegado. Francisco. Obrigado, David. O meu positivo da semana, as aulas voltaram. Somente reafirmo a previsão voluntária, não tem uma população dos angolanos residente. Mas o negativo é que nesta mesma semana do início das aulas, a polícia multou, a palavra certa, 1.754 condutores receberam multas. E é um perigo muito grande, porque nessa altura tem muitas crianças nas ruas e na primeira semana que as aulas começaram, nem uma semana fez ainda de aulas, já foram efetuados, passados 1.754 multas. Então, para quem é condutor, eu dirijo-me a todos vocês, principalmente os angolanos que conduzem, prestem atenção. Não só por que motivo do regresso às aulas, mas também para a segurança de todos, a sua e também dos mais novos, para que não haja dissabores. Antes de chegar atrasado, do que chegar na cadeia ou no hospital, e pior ainda, no cemitério. Então, vamos respeitar as leis, vamos conduzir com cuidado, ficar atentos a esse regresso das aulas, que tem muitas pessoas na rua nesse momento. Então, essa é a minha contribuição por negativo e positivo. E, mais uma vez, realçar as mortes que aconteceram no Canadá, em Saskatchewan, e a morte da rainha que ficou também no Canadá. Obrigado, Francisco Pegado, e boa noite. E nós agradecemos a sua participação, mais uma aqui no Conexão Angola. Professor Matias Pires, o seu positivo ou negativo desta semana? David, muito breve. O positivo da semana, por um imperativo patriótico, tem a ver com o desfecho do processo eleitoral angolano. Esta semana, o Tribunal Constitucional aprovou acórdãos que fizeram transitar em julgado, digamos assim, o processo litigioso havido em sede das eleições realizadas no passado dia 4 de agosto. E, por isso mesmo, temos condições criadas para os órgãos eleitos tomarem posse de acordo com o calendário que for definido pelas entidades competentes do Estado. Desde logo, há a indicação de que o Presidente da República e a Vice-Presidente eleitos deverão tomar posse no próximo dia 15 do mês em curso. Eu penso que é mais um passo em prol da consolidação da nossa democracia. Sabemos que há setores que não estão conformados, entendemos perfeitamente a democracia e onde há competição, nem sempre temos o mesmo entendimento, mas é um momento de união para continuarmos, cada um de nós a seu nível, trabalhar em prol do desenvolvimento do nosso país, porque mesmo aí onde eventualmente não conseguirmos, só nós mesmos é que temos essa obrigação de trabalhar para superarmos as nossas próprias insuficiências na eventualidade delas existirem. Não é momento de situações de desacato à ordem que só prejudicam a todos nós. Felicito por isso o presidente João Lourenço pela sua reeleição. Felicito a professora Maria Esperança Costa, vice-presidente eleita. Felicito todos os deputados eleitos, independentemente das bancadas pelas quais concorreram, mas doravante já não são deputados de partidos como tais, mas são deputados de um órgão de soberania, tanto um órgão de Estado, tanto a Assembleia Nacional. O facto de sentarem numa bancada é apenas um protocolo, mas não são os partidos que elegem deputados, é o povo que elege, e por isso mesmo devem ter essa elevação patriótica de olhar para o peso dessa confiança que o povo depositou em todos. Portanto,
um bocadinho longa, mas é a minha nota resumida para o fecho desta edição. Conexão Angola. Obrigado, professor Matias Pires, a falar-nos de um outro ponto de Luanda, especialista em relações internacionais e professor na mesma matéria. Muito obrigado mesmo por essa presença em mais uma conexão esta noite. Queremos tê-lo no próximo programa. Boa noite. Boa noite. Francisco Pegado, jornalista de rádio e televisão e também em comunicação digital, a partir de Toronto, no Canadá. Queremos agradecer a sua presença. Muito boa noite. Boa noite, David. Boa noite aos colegas. Boa noite, Angola. Assim, caro telespectador, queremos lembrar que tivemos hoje aqui a abordar os assuntos que mais importantes apresentaram na mídia internacional e que fizeram manchete um pouco por todo o mundo. Além do Francisco Pegado e também do professor Matias Pires, contamos também hoje com a participação do Wellington de Calazans, que nos falou a partir de Estocolmo, na Suécia. Assim, nós agradecemos pela preferência da sua audiência. Já sabe que a cada sábado estamos aqui neste canal para levar até si sempre um programa novo, porque o nosso objetivo aqui é abordar os assuntos que marcam o mundo de forma profunda e séria para ajudá-lo a si a criar a sua própria opinião sobre os assuntos que dominam o mundo. Boa noite, até o próximo programa.